Seminário 10 requisitos se alguém desejar ir para os céus. Olá, gente! Aqui é o pastor Dr. Luiz de Matos, dando sequência no nosso seminário 10 requisitos necessários para alguém ir para o céu. Gravando agora exatamente o vídeo de número 5. Ainda estamos no primeiro requisito necessário, que é abrir o nosso coração para Deus, porque Jesus não arromba portas. Amados, encerramos o nosso vídeo anterior dizendo que a maioria das pessoas se dedicam e se preparam para enfrentarem o futuro desta vida aqui nesta terra. Mas eu disse que seria muito prudente, seria muito importante e seria de bom alvitre também nos preocuparmos com o porvir, com o pós-morte. Porque a morte, amados, é uma realidade. Eu tenho aqui no nosso YouTube, aqui nesse mesmo canal, um estudo sobre a morte, dizendo que a morte é inevitável. A morte é uma realidade indiscutível, mesmo também inevitável. Porque um dia nós vamos nos deparar com ela. E eu acredito que este momento será um momento mais ameno, será um momento mais agradável, se nós, neste momento em que vivemos aqui, nos preocuparmos com ela. Eu estou aqui para adverti-los de que, na verdade, é um erro termos consciência da morte e nos comportarmos como se ela não existisse. Ok? Para aqueles que pensam que a morte é o final de tudo, eu quero esclarecer que isso só acontece com os animais. Os animais, sim, morrem, acabam. Os animais, sim, só possuem fôlego de vida no corpo físico e natural. Conosco, meus amados, conosco, a coisa é completamente diferente. Os animais foram criados pelo poder da palavra. Os animais vieram à existência nessa vida em função do poder do verbo. Com respeito aos animais, meus amados, Deus disse: haja, produza, crie-se, e houve, e produziu-se, e criou-se. Mas conosco, meus amados, foi completamente diferente. Leia lá os primeiros capítulos de Gênesis na nossa Bíblia e você vai observar, ao ler os primeiros trechos, que toda a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, entraram em ação de uma forma disciplinada, de uma forma programada, no momento de se criar o ser humano. Dar um início na criação da humanidade. Foi assim. Jesus manuseou com suas próprias mãos, através do pó da terra, o corpo físico. Quando estava pronto, Jesus aplicou a esse corpo físico uma metamorfose, transformando
o barro transformando o pó da terra em carne nos mais diferentes tecidos. E depois de pronto, já com o corpo humano que conhecemos, onde lá estava coração, pulmão, intestinos, ouvidos, olhos, boca, braço, dedo, unha, porque Jesus fez um boneco completo e perfeito e aplicou uma metamorfose ao produto pó da terra, transformando nos mais diferentes tecidos. Foi quando surgiu o coração, foi quando surgiu a orelha, como ela está hoje, foi quando surgiu os pulmões e assim por diante. De modo que nós tínhamos então ali um corpo humano perfeito, mas sem vida. Sem vida. Então o Espírito Santo de Deus entra em ação nesse momento e assopra. Meus amados, o Espírito Santo assopra nas narinas daquele corpo que o Senhor produziu, que o Senhor manuseou. E ao assoprar naquele corpo, a Bíblia é muito clara. Ele adquiriu vida, ele recebeu vida, ele recebeu o fôlego da vida. Ele passou a fazer parte de uma alma vivente. Meus amados, depois que o corpo adquiriu vida simultaneamente, Deus entra em ação, criando a alma e trazendo para Ele. Só que essa alma foi criada com características de vida eterna. O corpo foi criado com característica de perecer ao final e voltar ao pó como era. O Espírito é uma dádiva de Deus, que foi proveniente do interior do próprio Deus e que para ele voltará se necessário for. Agora a alma, ela já foi criada com características de viver eternamente. Meu amado, eu tenho um livro sobre a antropologia e tenho também um livro sobre os mistérios da criação divina. Entra aí no site, entre em contato conosco, procure adquirir esses livros. São maravilhosos e fantásticos e falam minuciosamente sobre os mistérios da criação de Deus e sobre os segredos da existência humana. Amado, o nosso assunto é a morte, o após a morte. É um assunto discutível, um assunto polêmico, é um assunto que a gente às vezes julga perda de tempo dedicar algum momento para discuti-lo. Olha, eu concordo. Eu acho que isso está certo. Mas, mesmo não tendo como fechar a questão a respeito da morte e do pós-morte, eu quero nesse momento ter um momento de prosa com aqueles que pensam que a morte é o fim de tudo. Ok? E se você acha que existe vida depois da morte, participe dessa discussão minha. Ela vai ser muito boa. Ok? Mas eu quero, de uma forma bem específica, me dedicar às pessoas que acham que a morte é o final de tudo. Às pessoas que acham que não há vida após a morte. Eu quero um momento de atenção destas pessoas. Eu quero um momento de dedicação dessas pessoas aqui para mim. Porque eu quero lhes dizer que o além, ele existe. E vou agora cuidar disso.
Portanto, o assunto agora é com aqueles que se dedicam somente a essa vida, se preocupam somente com essa vida. Eu acho justo isso. A vida precisa de muita dedicação. Mas essas pessoas, se acontecer de vocês estiverem certos e eu estiver errado, ou seja, não há vida após a morte, eu estou errado, eu me preocupei debalde, em vão. Olha, mesmo sendo assim, eu quero lhe dizer que depois da morte, eu não perdi nada. Eu ainda estou no lucro, porque não existe vida depois da morte mesmo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se eu estiver certo, isto é, existe a vida depois da morte. Todos os que pensarem que não há vida depois da morte, que tudo acaba na morte, eu não vou ter problema nenhum. Mas os que estiverem enganados vão continuar vivendo depois da morte e não se prepararam para isso. Não se preocuparam com isso. Todo aquele que não me der ouvido neste seminário. Daí a importância de assisti-lo inteiro. Compartilhar com as pessoas. Todos aqueles que não se preocuparam com a vida depois da morte, eles vão se meter numa enrascada extremamente complicada, difícil, e poderá não haver mais possibilidades de conserto. Esse engano pode resultar na perdição eterna. Nesse caso, vão se arrepender. Os que não me deram ouvidos, não acreditaram nos meus ensinos, vão se arrepender. E eu vou continuar no lucro. Porque vale a pena, amados, nos preocuparmos com o além desta vida. Ok? Olha, eu acho que essa preocupação, esse preparo é válido, mesmo se acontecer da morte não existir. Ok?